Olá, meus queridos alunos do curso de Bacharel em Teologia aqui da FATEC. Tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula do módulo hebraico bíblico e eu quero saudá-lo com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Shalom! Hoje, nossa aula de número 14. Já são 14 aulas. E aí, o que você tem sentido? Você tem crescido no conhecimento? As palavras são difíceis de ser escritas. Eu, como sempre, peço a você calma, tranquilidade, e volte quantas vezes for necessário as videoaulas, assista novamente, Faça, não deixe de fazer os exercícios, que são postados aí aula após aula, para que você, então, cresça no conhecimento do hebraico, principalmente da gramática, principalmente aí da forma escrita. Mais adiante, como já prometi para vocês, e espero ansiosamente também junto com você, nós estaremos lendo alguns textos em hebraico e você vai ver que todo esse preparo, toda essa parte gramatical que nós vimos, todo esse contexto gramatical, ele vai ser aí de grande utilidade na nossa leitura, ok? E aí também nós vamos ter oportunidade, eu vou ensinar depois para vocês alguns métodos aí que nós vamos usar para fazer a transliteração, Para olharmos para a palavra e saber a sua sonoridade e saber como se lê, ok? Vamos hoje para a aula de número 14, onde nós veremos o construto e o absoluto, ok? O que é isso, professor? O que é construto e o que é absoluto? Existem palavras, queridos, que são ligadas a outras palavras. E é sobre isso que nós vamos estudar na aula de hoje. Nesse módulo, então, estudaremos a relação que pode haver entre dois substantivos, quando um substantivo passa a ser dependente de outro substantivo. Por exemplo, para expressarmos em hebraico cavalo do rei, veja que são dois substantivos. O substantivo cavalo e o substantivo rei, Mas veja que um depende do outro, Cavalo do rei. Temos que colocar o cavalo em dependência, Cavalo do rei, dependência do rei, tá? E aí nós vamos, então, ver essa dependência. Nós vamos ver quem é o construto e nós vamos ver quem é o absoluto. Veja, a primeira palavra é cavalo e a segunda, o rei. Sendo assim, o cavalo está em dependência de o rei, Diz, nesse caso, então, que o cavalo está em construto e o rei em absoluto, ok? O cavalo está em dependência do rei, não o rei em dependência do cavalo, ok? O cavalo do rei, O cavalo de quem? Ele está numa dependência. Então, o cavalo ele está em construto e o rei aí ele está em absoluto. Então, quando queremos colocar algum substantivo em dependência do outro, temos que colocá-lo na sua frente, tá? Então, nós colocamos o substantivo na frente daquele que nós queremos colocar em dependência. Por exemplo, o rei da terra, pai de José, filho de um homem. Veja aí, então, é o substantivo em dependência de outro. E quando ele é colocado em dependência de outro, nós colocamos na sua frente, como aparece aí nos exemplos, O rei da terra, pai de José, filho de um homem. A palavra em construto, no caso independência, então já vimos o que significa construto. Construto significa dependência. Ela nunca vai levar o quê? Nunca vai levar artigo. Ela é definida sempre pelo artigo na palavra em absoluto, como se vê nas formas acima, que foi as formas que eu havia mostrado para vocês aqui. O rei da terra, pai de José, filho de um homem. Olha, por exemplo, aí, as éguas do rei, éguas de um rei, ou éguas reais, tá? As éguas do rei, ou escrevendo, éguas de um rei ou éguas reais. Mas, quando um substantivo está no construto, as suas vogais podem sofrer algumas dependências. Então, veja aí, por exemplo, as terminações no plural masculino e no dual mudam, elas têm uma mudança aí, Tem uma mudança para iode. Então, veja, pode ocorrer uma mudança quando sofrer alguma dependência. Nós temos, então, qual mudança? Quando nós tivermos uma terminação no plural masculino
ou uma terminação no dual. E aí, como é que fica? Os cavalos do rei. Uma outra situação, a desinência do feminino, né, que nós temos aí, torna-se diferente. Nós temos o re breve, né, e ela se torna ret, né? Então, veja só, a lei do rei, ok? A lei do rei. Então, há também uma mudança nessa situação. Nós temos aí o construto, né? A lei e o absoluto rei, né? A lei do rei. Veja o que acontece com as vogais longas. As vogais longas da sílaba aberta, né? O que é sílaba aberta? É a sílaba que não termina com consoante, e sim com uma vogal. Como, por exemplo, a primeira sílaba da palavra a seguir aí. No estado construto, muda para Sheva. E as vogais longas da sílaba fechada é aquela que termina com consoante, né? Não termina com vogal, torna-se, então, suas correspondentes vogais breves. Então, veja como se escreve palavra, né? Olha aí a palavra, veja como se escreve palavra. Agora, olha na mudança como fica, né? Palavra de um homem. Então, veja, palavra de um homem. Há, então, uma mudança, né? Há uma troca para que se escreva, então, palavra de um homem. Veja, por exemplo, a palavra mão, e veja como fica a mão de um filho, tá? Nós temos aí uma modificação na palavra de longa para breve, tá? Ela de longa, nós temos da vogal longa transformada, então, numa vogal breve. Palavra, vogal longa. Aí, palavra de um homem, vogal breve. Mão, vogal longa. A mão do filho, vogal breve. Então, tem que tomar cuidado, nós não podemos simplesmente escrever do jeito que estava. Tem que se fazer, então, a mudança aí de longa para breve, ok? Na mesma frase, pode aparecer mais de uma palavra no construto. Veja esse exemplo, por exemplo. O caminho da árvore da vida. Nós temos mais de uma palavra no construto, tá? O caminho da árvore da vida, tá? Caminho, árvore, né? Palavras que aparecem no construto do absoluto vida, ok? Legal? Deu para entender? Eu quero de vocês aí a memorização de mais algumas palavras. Palavra caminho, palavra luz, palavra mar, a palavra jardim, lei, Senhor, Jeová, nome, luz, aí no construto, né? Luz, por exemplo, luz de vida, né? Livros da vida, né? Por exemplo, no construto. E essas palavras que aparecem, queridos, na atividade, vai ser de grande utilidade para vocês. Veja aí a palavra Senhor, né? A palavra Jeová, no hebraico, né, o que tem o mesmo significado, Jeová é Senhor, né, a palavra lei, né, jardim, mar. Veja na atividade abaixo, você então vai entendendo aí, vai compreendendo a utilização do construto em ligação com o absoluto. Então, construto e absoluto, palavras umas dependentes da outra, tá? Palavras no construto é aquela que depende, então, do seu absoluto. Tá ok? Faça as atividades, vá compreendendo aí, passo a passo, e vá crescendo no conhecimento do hebraico bíblico, ok? Um abração para você e até, então, a nossa próxima aula. Tchau, tchau.